a ver os medos, então, Gi? O medo é uma série de traumas que foram criados por sentimentos negativos, tá? Sentimento positivo não cria medo, não. Sentimento negativo é que cria medo. O fato é que quando eu vou vivendo, eu vou acumulando sentimentos negativos durante a minha história. E quanto mais sentimentos negativos eu vou trazendo, e quanto mais aquele sentimento negativo eu vou reforçando, imagina que eu teria sentimento negativo em relação à minha aparência, imagina que eu tivesse sentimentos negativos em relação à minha inteligência, imagina que eu tivesse sentimentos negativos de situações de estresse, por exemplo, não consigo dirigir, eu fico logo estressada. Vou dar esses 3 exemplos. Mas eu vivo mais no meu dia a dia situações que eu me coloco numa situação em que as pessoas fazem bullying, ou que troçam de mim, ou que riem da minha cara, ou que olham para a forma que eu estou vestido, coisa e tal. Nesse momento, qual é a mente que eu tô, qual é o medo que eu estou crescendo, impulsionando? A memória que eu estou trazendo e cada vez está ficando maior é a memória da minha aparência. Automaticamente eu estou começando a desenvolver um medo de ser criticada. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu tenha uma reação adversa. Qual a reação adversa que uma pessoa que tem medo de ser criticada começa a ter? Ela passa a se expor cada vez menos. Ela começa a se isolar. Ela começa a desenvolver uma certa timidez. Ela é tímida por quê? Porque ela começa a se sentir insegura com a sua aparência, com os seus pensamentos, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. E isso vai cada vez somando mais. Imagina que ela começou esse processo na sua infância. Na sua adolescência, ela foi uma adolescente tímida dentro da sala de aula, ela não conseguia falar direito nem expressar, tinha até vergonha de perguntar. Quando o professor perguntava, vocês entenderam? Ela não levantava a mão, mesmo não tendo entendido. E isso vai trazer uma série de situações negativas para ela, porque aumenta a chance dela não conseguir chegar no exponencial máximo da vida dela. Por quê? Porque ela foi travada por um medo. Então, o medo, ele acaba sendo o motor e o grande bloqueador de várias situações da nossa energia vital, da nossa história de vida, da nossa espécie. Por quê? Porque a gente alimenta esse medo com sentimentos negativos. E todas nós temos sentimentos negativos que são diários. Passam vários pensamentos intrusivos, cerca de mais de 2.000 pensamentos intrusivos passam na cabeça de cada adulto pensante. Então, 2.000 por dia. Então é óbvio que se a gente não aprende a lidar com essas ferramentas, se a gente não aprende a superar os nossos medos, a gente continua com uma série de bloqueios. Eu tinha sido diagnosticada com epilepsia. Quando eu falo, talvez alguma coisa, algum circuito não está muito bem na minha cabeça, talvez alguma coisa tenha acontecido. E quando eu começo a estudar, então eu começo a perceber que não, que existem outros motores mentais e que a nossa mente ela é subdividida em várias regiões. Ela é subdividida em vários momentos, em vários espaços. E nesses espaços, alguns espaços têm muita importância na nossa vida e outros espaços têm uma menor importância. Por exemplo, o nosso sistema límbico, que a gente tanto fala, que tem um poder imenso na hora da gente tomar uma decisão, na hora da gente fazer algumas ações na nossa história, mas não tem tanto poder assim quando a gente para analisar as coisas com o tempo. Então, quando você é uma pessoa muito impulsiva, você tem tendência a usar mais o seu sistema límbico, porque você é impulsiva, então você age por instintos. É quase como se você voltasse para a época da pré-história. Os pré-históricos, eles eram mais instintivos do que a gente, porque eles tinham que correr muito mais vezes do que a gente, eles tinham que caçar muito mais vezes do que a gente. Hoje em dia a gente só caça dentro do supermercado, escolhendo o que vai colocar na nossa prateleira, não é? Então é totalmente diferente. Então todos esses motores e essas alavancas são usadas mais pelo sistema límbico. Então se você tem uma personalidade um pouquinho mais impulsiva, que faz as coisas sem pensar, normalmente você vai ter usado muito mais o seu sistema límbico no seu dia a dia, você desenvolveu melhor habilidades nele, você parou de analisar tantas coisas. Mas já se você é muito analítica, você começa então a pensar um pouco mais, usar mais o que? O neurocórtex, ou até mesmo o córtex. Mas o córtex está mais no meio. O neurocórtex é o que faz a gente racionalizar mais coisas. Por isso que ele está aqui no centro da nossa testa e por isso que os seres humanos começaram a desenvolver. Se você for ver a evolução das espécies, você vai ver que o nosso cérebro vai crescendo para frente. Ele começa de trás para frente, do cérebro reptiliano até o neurocórtex, hoje em dia. Então, no nosso neurocórtex vem os pensamentos racionais, aquilo que a gente racionaliza, aquilo que a gente olha com outros olhos. Normalmente, uma pessoa, quando está no estado de depressão,
a racionalidade dela está muito forte e ela começa a ver as coisas com muito mais dificuldade. Ela desenvolve muito mais cortisol, o que faz com que ela tenha cada vez menos disposição para fazer as coisas, mas mais racionalizações dentro do seu cérebro. E do outro lado, então, a gente vai tendo várias outras situações que vão se passando dentro da nossa cabeça, como a gente tem a nossa mente subconsciente. A nossa mente subconsciente, ela está entre essas mentes que eu acabei de dizer. E é uma mente que ela gere as situações enquanto a gente dorme, faz conexões de tudo que a gente viu e ela começa a ditar muito mais a nossa história. É ela que faz com que o nosso sistema límbico possa ser travado e ela que faz também com que o nosso neurocórtex possa ser ativado. Imagina que você está correndo em cima de um penhasco, você não está vendo que tem um poço, mas você está correndo bastante. Nosso sistema límbico está ativo, a gente tá correndo. E de repente a gente lembra que aquilo, pela forma que a gente está vendo e estamos a visualizar um buraco na nossa frente, provavelmente aquele buraco que está na frente possa ser um abismo. Então, quem é que foi chamado para a situação? A nossa mente subconsciente, que fez todas as conexões neurais e que nos colocou ali numa situação em que diz, opa, perigo, vai ter um abismo. Logo em seguida, a gente olha e está lá aquele abismo. Né? Então, automaticamente, a gente chamou quem para pensar? O nosso neurocórtex central. Ou seja, a gente chamou a nossa racionalização para pensar que, de fato, não vale a pena correr em cima daquele espaço, que aquilo é um penhasco que a gente poderia cair ou perder a vida. Então, dessa forma, a nossa vida constantemente vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. Agora, o que tem